Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio da carteira de fundos imobiliários do canal. Se você já me conhece, sabe que o intuito desse quadro é fazer um investimento mensal de R$ 300 em fundos imobiliários com skin in the game para mostrar que no longo prazo é possível sim viver de renda passiva mesmo que você não tenha quantias exorbitantes para investir. Como o aporte mensal que a gente faz aqui não é tão grande em valor nominal, os dividendos eles começaram e ainda estão meio diminutos, mas um dia eles crescerão e se tornarão gigantes. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Antes de atualizarmos o desempenho da carteira e verificarmos quanto de dividendos recebemos no último mês, vou te pedir para já deixar uma curtida aqui embaixo para o YouTube entender que ele precisa distribuir esse conteúdo para o número máximo de pessoas. Aliás, para que esperar pelo algoritmo? Compartilha você mesmo esse vídeo com alguém que você queira ver vivendo de dividendos um dia. Pois bem, amigos, vamos lá para a tela inicial do MyProfit, que é o aplicativo que eu utilizo para rastrear a evolução dos meus investimentos. Como vocês podem ver, desde que iniciamos a carteira do canal, temos uma rentabilidade parcial de 3,73%. Aqui eu gostaria de te lembrar de dois pontos. O primeiro é que estamos apenas no 5º episódio do quadro, então a carteira é bastante nova, ela ainda tem muita coisa para evoluir. O segundo é que essa rentabilidade é parcial, porque leva em conta apenas a variação dos preços dos ativos. Para verificarmos a rentabilidade total, incluindo também os dividendos, temos que clicar na parte de Minha Rentabilidade. Podemos ver que até então a carteira rendeu, ao todo, 8,43% contra 6,42% do IFIX, que é o nosso benchmark. Eu já botei essa diferença de rentabilidade na ponta do lápis, e isso corresponde a um rendimento 31% acima do IFIX. Então é claro que eu estou bastante feliz com a evolução dos investimentos aqui do canal. Vindo aqui no painel de proventos, a gente pode ver que nesse mês a carteira recebeu R$ 2,55 do XPML11, R$ 2,42 do BTCI11, R$ 46 centavos do JSRE11, R$ 2,00 do PLCR11, R$ 1,84 do VISC11 e, por fim, R$ 1,60 do KCRE11, totalizando R$ 10,87 de dividendos. Aqui no gráfico a gente pode verificar a evolução dos proventos recebidos, sendo que a carteira iniciou recebendo R$ 3,48 no mês de junho. Essa escalada representa um crescimento composto mensal de cerca de 46%. Impressionante! E eu não sei se vocês chegaram a notar, mas a partir desse mês, os proventos da carteira já são grandes o suficiente para fazerem o efeito bola de neve acontecer, já que com a quantia recebida eu consigo comprar pelo menos uma cota de um fundo base 10 à minha escolha. É quase como se eu estivesse ganhando de presente uma cota de um fundo imobiliário que vai me render ainda mais dividendos. Bem, agora chegou a hora de vermos quais fundos imobiliários eu resolvi adicionar à carteira do canal nesse mês de setembro. Pela thumbnail, vocês já tiveram um spoiler de que eu investi em 10 galpões logísticos nesse mês. Sim, finalmente adicionei esse setor de logística na carteira do canal, e eu comprei cotas justamente do LVBI11. Atualmente, esse fundo está sendo cotado a R$ 117,27, abaixo da sua máxima no ano de R$ 119,60. O fundo apresenta um dividend yield de 7,76%, com uma valorização de 1,09% nos últimos 12 meses. Ele está cotado com 1% de ágio em relação ao seu valor patrimonial e distribuiu o último dividendo no dia 8 de setembro, que foi de 79 centavos por cota, representando um dividend yield de 0,67% em relação à cotação de 31 de agosto, que foi a data base. Aqui a gente consegue perceber como o fundo vem constantemente aumentando os seus dividendos, frutos de uma boa gestão do que é, na minha opinião, um dos melhores fundos de logística no mercado. Agora vamos apresentar rapidamente o relatório do fundo, só para a gente ver algumas informações gerais, tá? O LVBI11 ele tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital através do investimento de, no mínimo, 66% do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis do segmento logístico ou industrial. Então, um fundo imobiliário do setor logístico, como a gente já comentou. Ele é um fundo mais ou menos antigo, ele não vem lá dos primórdios do mercado de fundos imobiliários, mas ele já tem alguns anos de vivência aí. Ele teve seu início das atividades em novembro de 2018.
e atualmente, em junho de 2023, ele tem uma taxa de administração de cerca de 1,03%. Aqui a gente vê que ele é um fundo grande, com 1,3 bi de patrimônio líquido, e um volume médio diário negociado no mês de 1,8 milhões. Então é um dos principais fundos do mercado brasileiro. Ele também tem quase todo o patrimônio dele alocado em imóveis, cerca de 98%. Na parte de gestão comercial, eles dizem que durante o mês de julho não ocorreram movimentações na carreira de locatários do fundo. Assim, ao final do mês, o portfólio do fundo estava 100% locado, então não tem nenhuma vacância no LVBI 11, que é o que a gente quer, né? Em relação à gestão operacional ou obras, existe um ativo Cajamar, que é um galpão logístico que o fundo comprou e que recentemente terminou de ser construído. Então aqui eles dizem que resta pendente apenas a lavratura da escritura de compra e venda, que é justamente o documento definitivo de aquisição do ativo. Então logo o LVBI 11 vai ter mais esse galpão para alugar e aumentar ainda mais a renda do fundo. Mais abaixo aqui eu destaquei só como estava interessantíssimo o dividend yield do período ali de janeiro a março desse ano, né? Foi uma janela espetacular para quem estava comprando fundos imobiliários. Imagina só ganhar quase 10% num fundo de logística. 10% é dividend yield de fundo de papel. A gente percebe também em azul aqui no gráfico que desde que surgiu o fundo em 2018, ele vem performando bem melhor do que o IFIX, tirando algumas exceções aqui onde ele foi um pouquinho mais volátil. Aqui uma das partes do relatório que mais nos interessa, que é a carteira de ativos do fundo imobiliário. A gente percebe que, como eu já comentei, ele tem 10 galpões logísticos, sendo que 9 estão em funcionamento e o 10º é esse Cajamar que eu comentei que logo ele vai estar podendo começar o processo de procurar locatários. Nos 9 que já estão em funcionamento, a vacância física está em 0% e a vacância financeira em 0% também. Vacância financeira é quando, apesar do fundo ter os seus galpões ocupados por locatários, ele não está recebendo tanto de aluguel quanto ele poderia receber. Talvez ele esteja dando algum tipo de desconto por algum motivo. Aqui a gente percebe que o fundo está com uma vacância financeira de 0%, então ele está recebendo todo o aluguel que ele tem direito de receber. Isso aqui também que é muito interessante, ó, a qualidade da localização dos galpões do LVBI 11. 41% dos galpões está no chamado raio 30 de São Paulo, que é uma localização super premium. São galpões que estão localizados num raio de 30 km da capital do estado de São Paulo. A gente percebe que uma outra grande fatia também, 26%, está localizado em Extrema, que é uma cidade em Minas Gerais que, por conta dos incentivos fiscais, ela também é muito importante nesse setor logístico. Agora uma olhadinha aqui na alocação por inquilino. Logo a gente vê o naipe, né, dos clientes, dos inquilinos do LVBI 11. O maior inquilino é a Amazon, depois Ambev, DHL, Magazine Luiza, que apesar de estar um pouquinho mal das pernas, é um dos grandes nomes do varejo, né? E também tem aqui a Americanas, que está em recuperação judicial, ainda não fechou as portas, mas a gente sempre fica atento ali com a situação delicada dessa companhia. Aqui eles comentam rapidamente que a equipe de gestão continua com foco na prospecção de novos locatários para o ativo Cajamar, que é justamente aquele novo galpão que vai ser adicionado à carteira do fundo, e eles estimam que esse processo de compra e venda vai ser concluído no final do quarto trimestre de 2023, ou seja, no final desse ano. Mas eles ainda salientam que esse ativo Cajamar ele possui uma renda mínima garantida de 12 meses, contados a partir do momento que essa escritura ela é fornecida. Pelo menos até o final de 2024, caso a escritura realmente ocorra, o LVBI 11 vai estar recebendo uma renda mínima dos vendedores desse galpão. Nessa página a gente também percebe que o histórico de vacância física está zerado desde fevereiro, tá? Era muito baixo antes disso, ó, 1%, 2%. Em fevereiro ele acabou de locar todos os galpões dos quais ele tem disponível em carteira e até então continua tudo locado. E dos contratos de locação que o fundo possui, apenas 6% vencem ainda esse ano e 10% no próximo ano. Então a grande maioria dos contratos são contratos de longo prazo, o que dá uma estabilidade muito grande aos aluguéis recebidos e, consequentemente, aos dividendos distribuídos pelo LVBI 11. Bem, eu tentei pincelar rapidamente, sem me alongar muito, sobre algumas características aí do LVBI 11, mas acho que o prêmio principal realmente aqui é essa carteira de ativos super valiosas, com 40% de galpões localizados no raio 30 de São Paulo. E a gente sabe que no mercado de fundos imobiliários, localização é tudo. Agora vamos então passar para o próximo fundo que eu comprei esse mês. Nosso segundo fundo imobiliário do mês é o VCRI 11, um fundo de recebíveis base 10 da gestora Vinci, mesma gestora do VISC 11, fundo imobiliário de shoppings que também está na carteira do canal. O VCRI 11 atualmente está cotado a R$ 8,34, abaixo da sua máxima de R$ 9,17. O fundo apresenta um dividend yield de 16,01%,
com uma desvalorização de 7,33% nos últimos 12 meses. Um ponto para se atentar é que enquanto o LVBI11, um dos maiores fundos do mercado brasileiro, tinha em torno de 2,5 milhões de liquidez média diária, aqui no VCRI11 temos uma liquidez de cerca de R$300 mil. Isso já começa a ser pouca liquidez, aumentando um pouco o risco do investimento. O último dividendo anunciado foi distribuído no dia 15 de setembro, no valor de 8,5 centavos por cada cota, representando um dividend yield de 0,98% em relação ao valor da cota na data base de 31 de agosto. O VCRI11 está sendo negociado com um desconto em relação ao seu valor patrimonial de 13%, o PVP está 0,87%. Aqui podemos ver que o fundo tem tido uma variância nos dividendos distribuídos ao longo dos meses, mas isso já é esperado, porque como veremos logo mais em seu relatório, o VCRI11 tem uma grande parcela dos seus títulos vinculados à inflação. Enquanto o CDI tem a capacidade de ficar estável por meses, o IPCA está sempre variando. Bem, pessoal, agora vamos dar uma olhada rápida no relatório do VCRI11. A gente pode ver que ele é um fundo bem mais novo que o LVBI, ele é datado de 2021 e também bem menor. Ele não chegava nem a ter 12 mil cotistas ali em 31 de agosto desse ano. Revisando a magnitude do fundo, ele tem um PL de 171 milhões, então é um fundo bem pequeno. As alocações em CRIs, que são as dívidas do setor imobiliário, totalizavam 158,9 milhões. Correspondendo a 92,9% do patrimônio líquido. Ele tinha ali cerca de 5% investido em outros fundos imobiliários e o restante é caixa. Aqui está a divisão de CRIs dos ativos do VCRI11 por setor, sendo que 26% está no setor imobiliário residencial, 19% em logística, 18% no agronegócio, 12% em home equity e o restante diversificado em demais setores. Agora vamos checar como é que é a carteira de crédito do fundo. Aqui primeiro os CRIs atrelados ao IPCA. A gente viu que o CRI atrelado à inflação de maior concentração, de maior tamanho do fundo, é esse aqui para a companhia Macampo, que corresponde a 9,9% do patrimônio líquido do fundo. Então já é uma concentração considerável, assim. Eu não considero o VCRI11 de baixo risco, é no mínimo um médio risco. A título de curiosidade, esse CRI tem a taxa de mercado de IPCA mais 7,9%, sendo que pelo preço que o fundo adquiriu, ele rende IPCA mais 8,7%. Então é um rendimento muito bom, um prêmio muito grande em cima do que o Tesouro Direto está oferecendo hoje em dia. Aqui os CRIs atrelados ao CDI, o maior deles é o pro Martini Mitch, que é um do segmento de logística, e corresponde a 5,7% do PL do fundo. E aqui rapidamente estão os fundos imobiliários que o VCRI11 investe. Lembrando que ele tem apenas 5% do seu patrimônio líquido investido nesses fundos imobiliários. Bem, nesse mês eu tinha disponível para investimento R$ 5,54 que sobraram do mês anterior, por não terem sido investidos. Além disso, como já vimos, a carteira rendeu R$ 10,87 de proventos e, como sempre, fiz mais R$ 300 de aporte mensal. Tudo isso resultou na quantia de R$ 316,41 para ser investida agora em setembro. Com essa quantia, eu decidi comprar 2 cotas do LVBI11 a R$ 117,62 cada uma, totalizando R$ 235,24. E também comprei 9 cotas do VCRI11. Aqui, como o volume desse fundo não é grande, acabei pegando 2 preços diferentes na minha ordem, comprando 7 cotas a R$ 8,43 e 2 cotas a R$ 8,44, totalizando R$ 75,89. Portanto, esse mês, meus investimentos na carteira do canal somaram R$ 311,13, deixando sobrar R$ 5,28 para o mês seguinte, que serão somados ao aporte usual de R$ 300 e aos dividendos que receberemos. Certo, pessoal? Podemos ver aqui que atualmente a carteira do canal está quase 44% concentrada nos fundos de papel, fundos de recebíveis, 36,24% em fundos de shopping, 14,99% em fundos de logística, que no caso é só o LVBI11 que compramos nesse episódio, 4,80% em lajes corporativas.
Recapitulando o que vimos no episódio de hoje, fiz os meus primeiros aportes no setor de logística aqui para a carteira do canal. Também podemos ver que desde o mês anterior a nossa carteira já havia ultrapassado o IFIX em rentabilidade e no mês atual só abriu ainda mais a distância para o seu benchmark. Tomara que continuemos com esse ótimo resultado daqui para frente. Mas por hoje é isso, amigos. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.